Pai do Senhor, uma boa tarde, desejo tudo de bom para você, desejo saúde, desejo prosperidade, desejo que os planos de Deus, aquilo que Ele escreveu para você se cumpra na sua vida, amém? Estou passando aqui essa tarde de sexta-feira para desejar para você tudo de bom. Estamos aí à véspera de um feriado nacional e nesses dias o Senhor tem ministrado ao nosso coração, o Senhor tem falado muito com a gente sobre fé, sobre caminhar por aquilo que nós cremos, por aquilo que Ele plantou dentro do nosso coração. E eu quero deixar aqui rapidamente uma reflexão de um texto que esses dias aí ele está dentro de nós, ele está saltando dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, tá bom? Eu não vou, de costume, eu não vou ler esse texto para não ficar longo o vídeo, tá? Para ser uma coisa assim, bem rápida, para você poder orar com a gente, para você ter esse momento de devocional conosco. Aí também depois você pode pegar o texto que eu vou falar aqui e você também fazer o seu devocional na sua casa, tá bom? O texto que eu quero compartilhar com você, ele está no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 32. Do 32 até o 39. Então, anota aí, tá bom? E depois você pode ler com calma esse texto, ele vai falar muito mais com você, tá bom? Então, eu li aqui, eu meditei aqui na versão na NVI, tá bom? Mas você pode usar a versão que você tiver na sua casa. Esse texto aqui, vou fazer um resumo rápido. Esse texto aqui, ele fala de uma carta que provavelmente, né, foi o apóstolo Paulo que escreveu aos judeus que estavam sendo perseguidos, que estavam passando por grandes lutas, por grandes dificuldades. E desculpa. Esse texto, ele fala de um princípio, né, dos primeiros dias, aonde aqueles homens e mulheres conheceram o Evangelho de Cristo, conheceram o caminho, né, que era o nome dado à religião, né, vamos colocar assim, que foi estabelecida pelos apóstolos, o caminho. Então, Paulo ele traz a memória dos judeus, né, daqueles homens e mulheres que decidiram caminhar segundo os ensinamentos dos apóstolos. E ele diz lá, né, lembre-se dos primeiros dias que vocês foram iluminados. Essa palavra iluminados, ela nesse texto aqui, ela está falando de entendimento. Essa palavra ela fala de entendimento. Quando vocês entenderam, quando vocês começaram a compreender, quando vocês começaram a ter entendimento do que era o cristianismo, de quem era o Cristo, né? Aí ele começa a falar sobre suportar muita luta, sobre suportar muito sofrimento. E, irmãos, esses dias a gente tem visto, né? Esses últimos tempos, vamos colocar assim, esses últimos tempos, as pessoas querendo se desvencilhar das lutas, se desvencilhar dos sofrimentos, procurando igrejas, fazendo campanhas para poderem fugir desse sofrimento, fugir dessas lutas, quando na verdade, escuta só, é claro que eu não vou pregar aqui para você desejar viver dentro de uma luta e de um sofrimento, não é isso, mas o sofrimento, as lutas, elas geram dentro de você perseverança. Elas vão gerar dentro de você confiança. Todas as vezes que você passa por um momento difícil na sua vida, por uma luta muito grande na sua vida, por um sofrimento muito grande, você aprende algo. Tem uma frase que ela marcou muito a minha vida, particularmente comigo. Quando eu ouvi essa frase, ela diz assim, olha, dias bons você desfruta, dias maus você aprende. Essa frase ela marcou um tempo na minha vida.
aonde eu não decidi mais fugir das lutas e dos sofrimentos que vinham sobre a minha vida, porque eu entendi que eu estava sendo aperfeiçoado naquilo. Então Paulo está falando assim, olha, depois que vocês foram iluminados, vocês começaram a compreender, vocês começaram a entender verdadeiramente como funciona o mundo espiritual, e começaram a entender também que as coisas desse mundo, elas não podem interferir naquilo que você acredita, naquilo que o Evangelho plantou dentro do teu coração, aquilo que está reservado para você, para sua família no porvir. Você está entendendo? Então Paulo ele diz assim, olha, que depois que veio o entendimento a esses homens, essas mulheres, eles passaram a entender também sobre o sofrimento e sobre as lutas. E ele também fala sobre uma ajuda que alguns irmãos, além de estarem passando por grandes tribulações, passando por insultos, passando por provas terríveis, essas pessoas ainda eram solidárias com as outras que assim eram mais fracos, que não estavam suportando as lutas, não estavam suportando as dificuldades. E sabe o que eu aprendo nisso, irmãos? Que quando a gente enfrenta uma batalha muito grande na nossa vida e a gente passa por aquilo ali, a gente vence aquilo ali, nós estamos habilitados a ajudar outras pessoas, a estender a mão para outras pessoas, a tirar pessoas que ainda estão, por um acaso, ainda estão presas naquilo que nós estávamos. Você entende isso? Então, quando você passa por isso, passa por esses momentos difíceis, é como se você recebesse uma habilitação para poder falar daquilo ali, para poder ajudar alguém naquela área. E Paulo, ele traz uma visão ampla do que estava acontecendo naqueles dias, irmãos. Ele diz assim, olha, vocês passaram a aceitar alegremente o confisco dos próprios bens. Veja que esses homens e essas mulheres que haviam saído de Jerusalém, eles estavam recomeçando as suas vidas, recomeçando as suas famílias, recomeçando todas as áreas da vida deles, financeira, profissional, muito sentimental. Muitos perderam suas famílias e estavam recomeçando. E quando essas pessoas elas estavam já dando seus frutos, seus frutos daquilo que estavam sendo plantados, o que acontecia? Vinha o poder romano e confiscava tudo. Então aquelas pessoas, muitos que já estavam bem, já tinham recomeçado partes e áreas das suas vidas, elas tinham tudo tirado, tudo confiscado delas. E o apóstolo falou assim, olha, eu sei que vocês estão aceitando isso alegremente. Veja, irmão, uma coisa é você engolir algo, outra coisa é você aceitar alegremente, sabendo que aquilo que estava sendo perdido aqui nesse mundo, nessa terra, tinha algo muito maior separado para eles no porvir. Tinha algo muito maior, muito superior separado para eles, irmãos. Então eles tinham esse entendimento que as coisas desse mundo não valiam mais do que aquilo que Cristo plantou através da mensagem dos apóstolos no coração deles. Amém? Então eles estavam vivendo algo, um evangelho verdadeiro na vida deles, onde eles não se preocupavam mais com as perdas desse mundo, onde eles não se preocupavam mais com aquilo que acontecia ao redor deles aqui. Eu não estou pregando uma negligência, eu não estou falando para você sobre uma negligência, mas eu estou falando para você de algo muito maior que nos aguarda, que tem reservado para aqueles que creem. E é isso que eles acreditavam nessa mensagem, eles criam de verdade. E aí Paulo deixa um recado, na verdade deixa 3 pontos aqui para eles importantes. 3 pontos importantes. Eu quero tratar com vocês aqui rapidamente sobre 4 pontos aqui nessa mensagem. 4 pontos nessa mensagem. O primeiro, Paulo diz assim para eles: por isso, não abram mão da confiança de vocês, ela será ricamente recompensada. Aleluia! Talvez Deus está falando com você agora. Talvez Deus está usando a minha boca, usando as palavras que Ele mesmo está colocando dentro de mim para falar com você que está tendo perdas, que está tendo confiscos na sua vida. O Senhor está falando para você: não abra mão da sua confiança, não abra mão dela. Você sabe por quê, irmãos?
ser gerada essa confiança que hoje você tem, talvez você diga assim, mas pastor, a minha confiança é pequena. Ela é pequena. Mas para ser gerada essa confiança, ainda que ela seja pequena dentro de você, foi preciso você ter enfrentado muitas lutas, muito sofrimento e ter passado por muitas coisas na tua vida. Você pode ter certeza que tem muita gente que não tem ainda a confiança que você tem. Então não abra mão dela, porque essa confiança ela será ricamente recompensada. Não abra mão da sua confiança. Aí eu continuo confiando em Cristo, mesmo com as perdas, com a dificuldade, com sintomas de doença. Continue confiando no Senhor. A rica recompensa virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. O segundo ponto que eu quero tratar com você. Paulo diz para aqueles homens, e Deus me usa aqui para falar com você agora. Paulo diz assim, vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Escute, é preciso perseverar nesses dias. É preciso ter perseverança. É preciso ser como um martelo que bate num prego. Pá, 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 até aquele prego entrar na madeira. Você está entendendo? É preciso perseverar. É preciso ter um espírito de perseverança. E muitas vezes a gente tem essa perseverança para fazer a nossa vontade. Mas quando se trata da vontade de Deus, muitas pessoas não conseguem perseverar. Elas não conseguem ir adiante. Elas começam algo e param, ou às vezes nem começam. Elas não conseguem perseverar naquilo que Deus fala com elas. Elas não conseguem perseverar naquilo que Deus prometeu. E muitas vezes, escuta o que eu vou te falar, aquilo que Deus prometeu talvez não veio ainda na sua vida, porque você não tem perseverado. Porque é o que está escrito aqui, ó. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Talvez você não tenha recebido o que Deus prometeu para você. E não é por culpa da igreja, não é por culpa de Deus, não é por culpa de ninguém, é porque você não tem perseverado em fazer a vontade dEle. Então hoje coloque no teu coração, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu. Mesmo não tendo recurso, eu vou fazer com o que eu tenho. Eu vou fazer com o que eu tenho, Senhor. E talvez nem seja muito o que Deus pediu para você. Nem seja muito o que Ele pediu para você. Mas talvez você não tenha feito e tenha exigido tanto dEle. Talvez tem coisas que Deus não vai fazer, já está pronto. Só está retido no céu. Porque você ainda não começou a fazer a vontade dEle. Está fazendo a sua. Você me desculpa o jeito que eu estou falando, mas a verdade ela liberta. Ela quebra cadeias, ela quebra grilhões. Talvez você tenha perseverado muito em fazer a tua vontade. As coisas que você quer, as coisas que você deseja, mas quando se trata das coisas de Deus, você não persevera. Começa e não termina, ou às vezes nem começa. Ou às vezes não tem ânimo para fazer. Não tem vontade para fazer. Deixa tudo para depois, quando se trata das coisas de Deus. Terceiro ponto que Paulo fala, ele diz assim, ó, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Isso é fato, meu irmão. Isso é fato. Ah, pastor, mas desde quando eu nasci eu ouço dizer que Jesus está voltando. Não, Jesus está voltando hoje. Tem pessoas que estão encerrando a sua vida hoje. Jesus está vindo buscar elas agora. Aquele que vem virá, irmão. Ele vai vir. Uma hora ele vai vir para o Jefferson. Uma hora ele vai vir para a Gisele. Uma hora ele vai vir para você. Aquele que vem virá e não demorará. A vida, ó, passa rápido. No estralo de dedos. No estralo de dedos passa tudo. E nós precisamos entender isso. Aquilo que tem que ser feito é preciso ser feito agora e não amanhã. E não semana que vem. E tem um texto aqui também, em Lucas 18, né? Que Jesus também usa essa parábola. Ele também diz assim, ó. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele vai vir, mas ele quer encontrar. Ele quer encontrar a igreja dele, a noiva dele, na fé. Esperando por ele, crendo, confiando, perseverando. Talvez se Jesus voltasse hoje, para algumas pessoas, né? Talvez se Jesus voltasse hoje, vamos dizer assim para você, talvez ele te encontraria numa igreja.
sentado numa igreja todos os domingos, mas sem fé, vazio, sem perseverar, sem confiança. Estar dentro do templo não significa que nós estamos na fé, esperando por algo maior, acreditando em uma recompensa maior. Quando ele voltar para você, ele quer te encontrar na fé, ele quer te encontrar crendo. E Paulo, ele continua dando um recado, ele diz assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. De que turma você é? Eu sou dessa daqui, irmão. Da turma que não retrocede, que não volta para trás, para destruição. Eu sou dessa turma que crê para ser salvo. Você está entendendo isso, irmãos? Você não pode mais voltar para trás. Não pode mais voltar para trás. Você já foi iluminado. Você conhece a verdade. Ah, pastor, mas eu vi tanta coisa. Nós não fomos chamados para andar por aquilo que vimos. Fomos chamados para andar pela fé. Você está entendendo? Você precisa tomar um rumo. Você precisa pegar aquilo que Deus falou com você e executar. E crer que uma recompensa grande virá sobre a tua vida. Que lá na frente, tem um porvir te esperando. Tem coisas superiores e permanentes reservadas para mim e para você. Não coisas passageiras que ficam para trás. Não uma herança, mas algo que o Senhor já construiu para mim e para você. E nós vamos perseverar por isso, irmãos. Eu não estou pregando aqui para você não ter nada nessa vida, para você não desfrutar de uma boa casa, de um bom salário, de coisas maravilhosas. Mas eu estou falando para você, tudo isso passa, tudo isso fica para trás. Tudo isso um dia vai ficar. Então guarda isso no teu coração, seja uma pessoa perseverante, confiante, seja uma pessoa que vai viver pela fé a partir de hoje. Que você não vai deixar aquilo que Deus colocou dentro de você ir para o cemitério guardado aí dentro de você. Coloca para fora hoje. Gere isso hoje, em nome de Jesus. Viva pela fé. Ah, mas minha fé é pequena. Ela é o suficiente para essa medida, para hoje. Ela é o suficiente. Eu quero declarar cura sobre a tua vida. Eu quero declarar libertação sobre a tua vida. Eu quero declarar um mover de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero declarar vida dentro de você. Vida de Deus dentro de você. Vida de Deus, que esse fogo volte a queimar, que essas palavras, elas tragam um fogo para você e seu coração volte a queimar de novo. Que você volte a viver para o Senhor, a viver para o Senhor. Que você sinta o poder de Deus através dessa mensagem. Você que está ouvindo, que está no hospital, que está num presídio, eu não sei onde você está, na sua casa. Você que está no seu trabalho, no seu carro, não sei onde vai chegar isso aqui, em outro estado. Eu estou em São Paulo, mas vai chegar em outro estado. Pode ser que chegue até em outra nação, que você receba vida. Que você não tire a sua vida, mas que você persevere em fazer a vontade dele e não mais a tua. Tem um chamado maravilhoso na tua vida. Eu quero pedir para você. Sabe o que você faz? Compartilha esse vídeo. Compartilha com todo mundo que você conheça. Manda para todo mundo. Envia para todo mundo. Tem gente que precisa ouvir isso. E vai voltar a respirar. Vai voltar a respirar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração junto com você. Tá bom? Se você pode, fecha os seus olhos. Se você não pode, entra nesse clima que nós estamos aqui. Eu estou sentindo meu coração pegar fogo hoje. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Senhor, que ela seja tocada por essas palavras, Senhor. Que através dela também gere vida em outras pessoas. Meu Deus, que esse vídeo chegue para todo lugar desse Brasil, dessa nação e de outras nações, Senhor. Que essas pessoas sejam tocadas, sejam alcançadas agora, Senhor, pela Tua misericórdia. Que gere dentro delas confiança, Senhor. Que gere dentro delas perseverança. Que gere dentro delas fé. Que essas palavras possam gerar fé, Senhor, em nome de Jesus. Que chegue vida, que chegue cura, que chegue mudança, que chegue transformação. Em nome de Jesus Cristo, pessoas sejam libertas do crack, da cocaína, da bebida.
da prostituição, de tudo, Senhor, que não presta. Que essas pessoas sejam tocadas em nome de Jesus Cristo. Que o seu casamento seja tocado nessa sexta-feira. Em nome de Jesus, eu declaro vida dentro de você. Vida de Deus, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Que a paz do Senhor esteja na tua vida hoje e para todo sempre. Eu desejo tudo de bom para você. Um abraço, fique com Deus, tá bom? Deus te abençoe. Não esqueça, envie esse vídeo para todo mundo que você conhece. Grupos da família, grupos de amigos. Compartilhe ele no seu Facebook. Faça chegar em pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas que o Senhor sabe que você pode fazer isso e pode fazer esse vídeo chegar em muita gente que está precisando ouvir essas palavras. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.